Olá, eu sou Aldenor Pimentel, o assunto é gestão e hoje conversamos com o pró-reitor de infraestrutura da Universidade Federal de Roraima, professor Alex Bortolom. Seja bem-vindo, professor. Olá, obrigado por me receber aqui. Professor, estamos em meio a uma pandemia. Como isso afeta as ações de infraestrutura na Universidade Federal? Bom, nós tivemos essa situação da pandemia acontecer simultaneamente com o início da nossa gestão. Então, foi uma coisa que a gente teve que se adaptar ao longo do tempo para poder manter as ações que eram necessárias e, por conta da pandemia em si, foram necessárias várias, como que eu posso colocar? Adequações para que as coisas conseguissem fluir. Então, a questão de obras em si, a pandemia afetou muito pouco, porque as empresas que estão executando as obras, elas tomaram todos os cuidados, todas as adaptações, tiveram alguns problemas, mas não que influenciasse no tempo de execução das obras. Então, isso daí, a parte que, como que eu posso colocar, externo à pró-reitoria, que é a execução em si, ela não foi tão afetada. Nós tivemos problemas muito por conta das nossas ações internas, que seriam a elaboração dos projetos, a parte operacional da universidade, que a gente teve as situações em si, como que vai funcionar, a limpeza, tudo por conta da pandemia, que é uma situação especial. Então, foi necessário um certo planejamento acelerado para poder suprir essa demanda imediata e nos afetou muito dessa forma. Acumulou muitos problemas em um pequeno espaço de tempo. Então, a gente tentou resolver todos esses problemas da melhor forma possível. Eu acredito que o retorno para a comunidade dessa parte da infraestrutura, porque assim, a pró-reitoria ela não trabalha apenas com as obras em si. A gente cuida de toda a parte operacional. A gente tem duas diretorias lá dentro. A gente tem a diretoria de obras e fiscalização, que cuida da parte dos projetos, das obras que estão sendo executadas, e nós temos também a prefeitura universitária, que muita gente não sabe que ela é uma diretoria dentro da pró-reitoria de infraestrutura, que cuida da parte operacional. Então, nós tivemos toda essa gama de problemas e fomos desenrolando ao longo do tempo. Quais são as ações de infraestrutura atualmente em andamento na Universidade Federal? Bom, nós temos algumas obras que estão em execução. Nós temos, por exemplo, a reforma do Nusanecar, que é uma obra que fica atrás do Bloco 1. Ele está em estágio avançado, está prestes a ser entregue já pela empresa. Temos também lá no CCA o Complexo Veterinário, que é uma obra que vem para um projeto que vem para acrescentar muito na nossa universidade, que está previsto ainda para ser entregue esse ano. Além disso, temos alguns projetos que já estão em fase de licitação ou muito próximo disso, como, por exemplo, a reforma de uma garra do Bloco 3, que foi onde teve um princípio de incêndio há alguns anos nos laboratórios de química. Então, a gente vai fazer a reforma daquela área. A policlínica, que vai ser um marco para a nossa universidade quando ela for implementada. Ela também já está em fase avançada, próximo de iniciar a sua licitação. E temos projetos já sendo elaborados, que muito provavelmente ainda sairão esse ano para ser licitados, para iniciar ainda a execução no ano corrente, que seria o SEDUC, que a gente vai transformar aquele prédio abandonado que tem ali próximo ao CCT, que a princípio foi construído para ser um bloco de professores, de sala de professores, e a gente está trabalhando no projeto para readequar aquela área e transformar no centro de educação, onde vai ficar todo o curso de psicologia, pedagogia e o mestrado, abarcando todo o complexo do SEDUC dentro desse prédio. Além disso, nós temos o Centro de Convivência do Murupu, que também o projeto já está em fase avançada.
e pretendemos que a obra se inicie ainda esse ano. E temos algumas outras ações que, se for possível, a gente ainda vai implementar esse ano. Agora, e quanto à revitalização dos prédios da instituição? Porque a instituição já tem algumas décadas, né? Uhum. Então, com certeza, necessário esse trabalho de revitalização desses prédios que foram construídos para atender a uma realidade específica no momento histórico da universidade. Poucas pessoas sabem, muito por conta da pandemia. Quando aconteceu essa pandemia, a nossa comunidade parou de frequentar assiduamente a instituição. Então, as pessoas não sabem o impacto que essa pandemia teve diretamente no nosso planejamento inicial quando a gente entrou. Então, poucas pessoas sabem, mas a gente ficou praticamente 5 meses desse ano, desde que a gente entrou, sem o contrato de manutenção predial, que é o que resolve todas as situações, problemas que a gente tem nas nossas edificações. O contrato que existia, ele se encerrou um dia depois que a gente entrou, essa nova gestão. Então, agora ele não completou um mês ainda de funcionalidade. Então, o nosso objetivo foi alocar recursos. A gestão foi atrás de recursos. A gente teve um apoio muito grande dos nossos parlamentares federais que alocaram recurso dentro desse contrato de manutenção, permitindo que a gente utilize um valor muito maior do que geralmente era separado para fazer a manutenção predial, e não era suficiente. Só para a comunidade ter uma ideia, o levantamento da Proinfra é que seriam necessários entre 6 e 7 milhões em um ano ou em 2 anos separados para poder resolver todos os pequenos problemas que a gente tem. E todo ano era alocado apenas 1 milhão. Então, esse ano aqui a gente já está iniciando com 2 milhões e 700, que o contrato tá agora iniciou tem 20 dias. Ele já foi iniciado com 2 milhões e 700 e a perspectiva é que termine em 3 milhões esse ano, com mais 2 milhões e meio para o ano que vem. Então, resolver todos os problemas a gente não vai conseguir, mas boa parte deles, os mais críticos, a gente vai solucionar. Então, a nossa ideia é que com esse recurso a gente consiga entrar em cada um dos prédios que a gente tem e fazer uma revitalização. A gente chega... Hoje, se você entrar... A comunidade é uma coisa assim... que qualquer professor, técnico ou aluno que entrar em qualquer prédio da instituição, hoje ele vai ver que algum problema existe. Ou o piso está danificado, ou o telhado está vazando, ou tem alguma infiltração, as tomadas estão com defeito, o banheiro está com problema. Então, a nossa ideia é utilizar esse recurso e resolver todos esses problemas. A gente entra num prédio e faz ele de cima a baixo, resolvendo todos os problemas. A gente teve uma demanda reprimida muito grande nesses últimos anos, então os problemas que seriam pontuais, hoje eles são bem mais amplos. Então, a gente está trabalhando num planejamento para que até o final do ano que vem a gente consiga entrar em todos os prédios da instituição e fazer essas correções. Então, a partir disso, a nossa expectativa é que final de 2021 a gente consiga revitalizar, se não toda a universidade, mas boa parte dela. Mas as situações mais críticas, a ideia é que elas sejam solucionadas. Tanto que agora, quando ele entrou em vigor, esse contrato de manutenção, que o contrato foi de fato assinado, a prioridade que foi dada era exatamente para solucionar aquelas coisas mais críticas, que hoje são as nossas coberturas. Se antes mesmo do contrato entrar em vigor, nesses 5 meses que eu fiquei à frente da Proinfra, era praticamente diário, eu recebia solicitações para resolver problema de cobertura, ou o telhado está vazando dentro das salas de aula. E, para mim, isso daí é um dano, o dano que isso causa na infraestrutura, no patrimônio público, ele é muito, como que eu posso colocar? É muito problemático, porque enquanto aquilo continua, a gente está gastando, está se perdendo dinheiro público. Então, isso daí tem que ser evitado. Por isso que eu falei, prioridade consertam todas as coberturas que tem na instituição. Tudo bem que o resultado daquela infiltração que aconteceu ao longo dos anos, que não teve esse conserto, ela vai continuar existindo, mas parou. O problema em si, ele foi resolvido. A gente tem que resolver o efeito que ele teve na infraestrutura. E aí a gente vai posteriormente, mas
só estancando aquilo dali já resolve muito dos problemas. Então, a gente está com algumas ações nesse sentido, utilizando o contrato de manutenção, mas o nosso objetivo é que até o final do ano que vem a gente esteja com pelo menos boa parte da instituição revitalizada. O assunto é gestão e voltamos a conversar com o pró-reitor de infraestrutura da Universidade Federal de Roraima, professor Alex Bortolom. Professor, já conversamos sobre o impacto da pandemia nas ações de infraestrutura da universidade, também falamos sobre as ações em andamento atualmente e também sobre esse trabalho de revitalização dos prédios da instituição. Agora, sobre outro aspecto, que seria um aspecto mais organizacional, como está o trabalho de organização dos fluxos internos da pró-reitoria? Bom, assim, o primeiro passo, logo que eu entrei na pró-reitoria, foi tentar entender como que era o seu funcionamento, o que estava, o que fazia com que os fluxos não andassem no tempo correto, entender assim, qual é o objetivo da pró-reitoria, o que a gente precisa entregar para a comunidade. E tentar tirar o que não era, o que travava aquilo dali para a gente chegar no nosso objetivo, para que a gente otimizasse nossos fluxos. Conversando com o professor Geraldo, o professor Silvestre, logo no início da nossa caminhada, a ideia que foi passada era o quê? A gente vai profissionalizar os nossos fluxos, profissionalizar a universidade, otimizando os processos. Então, por conta disso, logo que eu entrei, eu pensei exatamente nisso. Conversei com todo mundo, com as duas diretorias, para entender o que é que dificulta a vida deles dentro da pró-reitoria. Porque eu sempre escutei muitos problemas que aconteciam lá dentro ao longo dos anos e tentei resolver isso daí. Então, uma das coisas que dificultava muito o fluxo, que não, como que eu posso dizer, travava o andamento da pró-reitoria, eram projetos que eram feitos que não caminhavam até a sua finalização. Um levantamento que eu fiz junto com os meninos lá da diretoria de obras, eles me informaram que em torno de 30 projetos no ano, eles eram demandas que chegavam de professores, de diretores, de várias unidades da instituição, chegavam até eles e pediam para fazer o projeto, eles gastavam 1, 2, 3 semanas fazendo aquele projeto e depois, não tem dinheiro, ou aquilo ali não é viável. Quando chegava para tomar a decisão, o projeto não caminhava. Então, eram meses do ano perdidos em projetos que não tinham futuro. Então, a primeira coisa que eu fiz foi informar para eles, olha, isso daí acabou, não tem mais uma comunicação de vocês com os professores, a conversa dos professores, dos centros, dos diretores, tudo é comigo. Sou eu que vou conversar com eles, porque eu já consigo fazer um filtro ali e a conversa chega nos engenheiros já em projetos mais palpáveis, aquilo que vai de fato caminhar. Então, na prefeitura, a mesma coisa, a gente também teve uma conversa para tentar entender quais eram os problemas que eles tinham lá. Então, a gente sentou, conversou e melhorou o nosso funcionamento interno para que a gente consiga otimizar, para que a gente consiga focar exatamente naquilo que a gente precisa entregar para a comunidade e tirar aqueles penduricalhos que atrapalham o funcionamento da pró-reitoria. Nesse curto espaço de tempo, a gente já mudou muita coisa. Eu vejo que os servidores que atuam na pró-reitoria estão mais satisfeitos com o funcionamento, eles estão conseguindo render mais. Então, eu vendi a ideia para eles compraram a ideia. Então, enquanto eu conseguir cumprir as coisas que eu prometi para eles, eu acho que a gente vai fluir bem. Uhum. Isso tem a ver com o novo procedimento para solicitar serviços de manutenção predial e também com o modelo de implementação de novas obras na universidade? Sim, é bem vinculado a isso. Hoje, a gente trabalha a questão da manutenção predial, a gente trabalha via CIPAC, via o sistema da universidade. Todas as solicitações chegam até lá, a prefeitura, no caso. É feito um filtro, avalia-se cada uma se é um problema elétrico, infraestrutura, se é um problema de
hidrossanitário. Então, no sistema ele é bem separado, tem bem detalhado cada uma dessas ações, então fica mais fácil para a gente saber aonde que está acontecendo os problemas. Isso daí é uma coisa bem complexa agora nesse período de pandemia, porque como não está tendo serviço presencial, eu acredito que esteja hoje acontecendo de tá chovendo em algumas salas que a gente não tem o conhecimento porque a gente não tem o retorno do usuário daqueles espaços. Porque como não está tendo serviço presencial, eles não estão indo, não estão vendo o problema, não relatam para a gente não tem como resolver. Então, isso é um problema muito sério. E aí, eu até peço para a comunidade em si, se puderem, pelo menos dar uma passada nas suas salas, dê uma olhada, ver se está com algum problema, porque quanto antes a gente souber desse problema, a gente consegue resolver. E, então, assim, da parte de manutenção predial, a gente já tem um fluxo bem, como que eu posso dizer, bem definido, e agora a gente está fazendo uma modificação para a questão das obras. Isso ainda está em planejamento, foi feito o planejamento do planejamento, ainda não está implementado, a gente vai trabalhar agora a partir do final de setembro, quando a gente entregar todos os projetos para que sigam para licitação, já que a gente não vai ter mais espaço no ano para produzir novos projetos, então a gente vai sentar para planejar para o ano que vem, planejar o funcionamento da Pró-Reitoria. Então, a nossa ideia é que como eu disse, planejamento do planejamento. A gente já sabe mais ou menos o que a gente quer, a gente só não fez um fluxo de como que ele vai, como é que vai ser o reflexo disso para a comunidade. Mas o que está batido o martelo é que não mais os projetos eles vão vir de professores ou de cursos para a Pró-Reitoria, para que a gente faça os projetos, que é aquilo que eu falei, enxugar aqueles 30 projetos que não vão para frente e transformar em, por exemplo, 5, 4, coisas palpáveis, viáveis. A gente, seguindo nessa linha, os projetos, como eu disse, não vão vir mais de professores ou de cursos. Os cursos vão levar os professores levam esses projetos que eles idealizam, coisas que eles acham necessárias para os cursos. Os cursos vão verificar o que é viável, de fato, para seguir. Os cursos vão comprar aquelas ideias, vão levar para o centro vai avaliar daqueles 30 projetos, ver o que é viável para o centro crescer, para ser desenvolvido lá. E aí, do centro, os diretores vão trazer para a Proinfra. E, a partir disso, a gente vai sentar não só a Pró-Reitoria de Infraestrutura, mas a Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, a Proeg, a RPPG, PRAE, a Proplan, a gente vai sentar e vai ver o que é viável daquilo dali, no âmbito institucional. A partir disso, a gente compra a ideia e vira um projeto institucional, não mais um projeto de um centro. Então, a gente vai buscar recurso para executar aquilo dali. Então, assim, a ideia é que a gente otimize os nossos projetos e a gente consiga ter um planejamento prévio, trabalhar com mais calma para entregar uma obra com uma melhor qualidade. Seguindo nessa mesma linha, né, que a gente tendo esse fluxo bem definido, a gente agora vai partir para pensar em que período do ano que vai ter esse cadastro desses novos projetos na Pró-Reitoria, para a gente começar essa análise, mas agora a gente vai estar fazendo esse planejamento. Muito provavelmente a gente vai estar entregando alguma coisa mais palpável para os cursos começarem a trabalhar no que eles pensam para o ano seguinte, a partir como eu disse, agora que a gente terminar de entregar os projetos, no começo de outubro, provavelmente, a gente já tem alguma coisa mais palpável para eles que eles tenham tempo também hábil para poder trabalhar. Certo. Diante dessas ações todas de infraestrutura na universidade, como a Pró-Reitoria tem agido para dar publicidade e transparência a todas essas ações? Isso daí é uma coisa que eu me pauto muito, que é a questão de transparência das ações. De tudo que a gente faz lá, tudo que a gente faz é dentro da lei, tudo correto. Então, eu gosto que a comunidade saiba exatamente o que a gente está fazendo. Infelizmente, as coisas, essa parte de transparência está sendo ainda pontual, porque a gente tem alguma dificuldade ainda, por conta da grande demanda de problemas para resolver. Eu não consegui, por exemplo, atualizar o site da Proinfra. Então, qualquer um que entrar hoje no site da Proinfra vai ver que os dados ainda são da gestão anterior, não tem atualização do que está sendo feito, mas, como eu disse, a partir de outubro, quando a gente tiver com mais calma, que a gente sente para planejar,
Aí a gente vai começar a inserir lá todos os contratos que são gerenciados pela Proinfra, com o andamento, os custos de cada ação, as obras que estão em planejamento, obras que estão sendo executadas, qual é a porcentagem de conclusão de cada uma delas, as ações da prefeitura. A gente vai começar a incluir todas essas informações no nosso site para que a comunidade tenha ciência. Agora, recentemente, que eu fiquei responsável pelo contrato de limpeza da universidade, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um levantamento de quanto que custa cada unidade, cada prédio da universidade para ser limpo. Um custo mensal. Então, a conversa, quando eu tenho com os diretores, quando eles vêm solicitar o início da limpeza lá, eu mostro para eles, olha, essa unidade custa tanto por mês para ser limpo. Então, a gente está tendo, já iniciou essa parte de transparência, porque a universidade ela foi por muito tempo uma caixa preta. Então, as pessoas não entendem o funcionamento, os processos, os custos, os gastos. E isso eu acho que é muito importante passar para a comunidade, porque a partir do momento que eles entendem, olha, se eu desligar minha lâmpada aqui, eu vou ter uma economia de tantos reais no final do mês. Se eu desligar meu ar-condicionado quando eu não estou utilizando, a gente vai ter uma economia de tanto por mês. Se eu cobrar da empresa de limpeza que ela execute corretamente o serviço, se ela não executar, que a gente não vai pagar para a empresa porque não foi executado, a universidade não vai ter essa economia naquele período. Quando junta tudo, que a gente consiga economizar 200 mil, 300 mil, 1 milhão por ano, é um valor extremamente importante para que a gente possa implementar esse recurso em outras ações, na ponta, melhorando, comprando material para melhorar o ensino, ações da PRAE, ações da PRVPG, da PROEG. Então, a gente tem que fazer esse trabalho e explicar para a comunidade, porque quando eles trabalham com valores, eles sabem o quanto que custa cada como que eu posso dizer, ação que ocorre desperdício, fica mais fácil para eles entenderem, se conscientizarem para ter essa economia. Então, a nossa ideia é exatamente isso, abrir essa caixa, mostrar para eles os custos de tudo, para que a gente consiga ter esse retorno posteriormente. Ok, professor, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Ao longo da sua fala, o senhor já citou algumas perspectivas para o futuro. Gostaria que o senhor reforçasse isso e já fizesse os comentários que acha pertinente ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador. Hoje a gente está como eu disse, numa situação bem crítica por conta da pandemia, que a gente não teve um tempo... a gente está apagando incêndio. O nosso planejamento hoje ele ainda está muito, como que eu posso dizer, incipiente. A gente, a partir dos próximos 2 meses, a gente vai conseguir sentar e aí, de fato, planejar as ações para o futuro. Mas hoje a gente já tem o que a gente conseguiu executar esse ano, já está o que a gente vai... o planejamento desse ano ele já está fechado, a gente já sabe tudo que a gente vai fazer esse ano. Para o ano que vem, a gente conseguiu avançar bem até, para saber o que seriam as obras do ano que vem. As conversas que a gente teve na gestão é que, principalmente contando também com o contrato de manutenção, que a gente vai fazer a revitalização da universidade até o final de 2021, a gente meio que comprou a ideia de que vamos organizar a universidade em 2021, até o final de 2021, fazendo finalizando aquelas obras que estão inacabadas. Hoje a gente tem o campus avançado de baliza, que é uma obra que está parada. A gente tem um anexo de Libras ali no campus do Paricarana. A gente tem algumas obras inacabadas, a gente tem algumas obras institucionais que precisam ser feitas, que a gente vai dar prioridade, como, por exemplo, resolver o problema de falta de água nos campos do Murupu e do Cauamé. Isso é até importante falar, porque o pessoal acha muito que aqueles 2 campos eles são abandonados pela instituição. E eu acho, pelo menos da minha parte, eu sou totalmente ao contrário daquilo dali. Eles são parte importante da instituição. Eles são um dos pilares da nossa instituição. Então, as ações que eu faço, que eu planejo, elas não são visando um campus ou outro. Elas são para a melhoria da instituição. Por isso que
uma das obras prioritárias que eu vejo que é uma obra institucional mesmo, porque é para solucionar o problema da instituição. Não é de um campus, de um centro. É resolver o problema de abastecimento de água do Murupu e do Cauamé. Que é hoje, quando chega no período de escassez de água, no verão, eles têm essa dificuldade. Então, a gente já está dando celeridade para isso. Então, assim, o nosso objetivo para 2021, principalmente, vamos trabalhar com um período mais curto de tempo, porque, como eu disse, a gente não teve o tempo hábil para fazer aquele planejamento mais amplo, para os 4 anos em si, mas trabalhando para 2021, a gente quer resolver o problema da universidade, assim, deixar ela... resolver os problemas institucionais, deixar ela arrumada. Posteriormente, 2022, 2023, aí a gente vai fazer a universidade decolar. Aí a gente vai ver o que a gente pode fazer para a universidade crescer. Pegar todo o potencial que a universidade tem e incentivar aquilo dali. Fazer a universidade ser o que ela deveria ser hoje. Então, a gente arrumando a casa, que é o principal até o final do ano que vem, a gente vai ter toda essa base para 2022, 2023, a gente está fazendo o que a gente imagina para a universidade. Certo, professor, agradeço sua presença aqui, sua disponibilidade e as informações prestadas nesta entrevista. Muito obrigado. O assunto é gestão e hoje conversamos com o pró-reitor de infraestrutura da Universidade Federal de Roraima, professor Alex Bortolom. Até a próxima edição.